Olá, meus amigos do canal Agro Manaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e nessa aula eu vou mostrar para vocês como ficou o projeto final da granja de suínos. Espero que vocês apreciem, né, e sirva como modelo para algumas pessoas. Nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar para vocês, né, como ficou o projeto e comentar algumas coisinhas que eu acho importante, né, como por exemplo falar de novo sobre a questão da declividade do piso das baias, como a gente faz o cálculo, que é esse cálculo que vocês estão vendo aqui. Tá? Nesse caso aqui, a gente colocou a declividade das baias com 3%. Se a gente já definiu isso daí, como a gente faz o cálculo? A fórmula é essa daqui. H, que é o desnível, está igual a declividade vezes o comprimento da baia, que são 5 metros, dividido por 100. O que é esse desnível? É a diferença de altura entre o início e o fim da baia, tá? Que é o que vai dar justamente a nossa declividade. Então vai ficar assim, ó, H é igual a 3, que é a nossa declividade que está no projeto, vezes 5, que é o comprimento da baia, dividido por 100. Então vai ficar 15 dividido por 100. Nossa resposta aqui vai ser o quê? 0,15 metros ou 15 centímetros. Então a gente precisa ter um desnível de 15 centímetros entre o início e o fim da baia para a gente conseguir ter 3% de declividade nessa baia com 5 metros de comprimento. Tá? Então é assim que funciona. A gente define no projeto a declividade que a gente quer, depois a gente tem que fazer o cálculo para saber qual o desnível necessário para atingir essa declividade. Tá bom, pessoal? Uma outra coisa que é importante comentar é a questão de cálculo estrutural. Quem faz cálculo estrutural são os engenheiros calculistas, engenheiros civis calculistas, né? Eu não sou engenheiro civil, sou engenheiro agrônomo, a gente pode fazer alguns projetos, mas não, a gente não faz cálculo estrutural. A gente não tem essa formação, pelo menos na formação, na graduação, a gente não tem. Tá certo? Então, assim, isso é um projeto arquitetônico, qualquer coisa que pode ser alterado, o tamanho das vigas, né, as dimensões da viga, as dimensões dos pilares. Esse projeto eu tirei como base as instalações do Instituto Federal do Amazonas, que é onde eu leciono. Tá? Então lá é exatamente assim: pilar de 14 por 30, viga de 14 por 30, as baias de 2,5 por 5, que dá 12,5 metros quadrados. Tá? E lá é dessa forma aqui, com essas grades tubulares. Tá? Mas aqui no projeto eu coloquei com as grades e sem as grades. Né? Sem as grades é o mais comum que vocês veem por aí. Tá bom? Então, vocês têm a opção de trabalhar com um modelo ou com outro. Eu acho importante também mostrar isso daqui, porque no outro vídeo eu acho que eu ainda não tinha feito essas aberturas, tá? Que é justamente a abertura da saída dos dejetos. Então aqui, né, na verdade, poderia passar uma canaleta, dependendo do sistema que fosse utilizar, essas canaletas levariam para um biodigestor, para uma lagoa de estabilização. Lembrando que o biodigestor tem a vantagem de produzir o biogás e ainda produzir o fertilizante. Né? Então, gera energia, gera adubo, então ajuda muito, principalmente para quem quer produzir a própria ração. Lembrando que o custo com ração nos suínos, né, a maior parte é justamente com a ração. Às vezes, lá no setor de unidade de produção de desmamados, pode girar em torno até de 70% o custo só com ração. Então é interessante produzir a ração na propriedade, ter uma fábrica de ração, né? Então quem produz os grãos necessários, a soja, o milho, por exemplo, né, tem a oportunidade de utilizar o biofertilizante, o fertilizante advindo, né, do biodigestor, tá? E atender uma parte também da demanda por energia desse mesmo biodigestor, tá? Outra coisa que é interessante é os animais. Tá um pouco travado, tá, gente? É porque fica muito pesado. Como eu fiz isso daqui no SketchUp Web e, e ele é gratuito, né, pessoal? Então vocês já sabem como é que funciona. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho, ó, os animais, para quem ainda não tinha visto.
tá? E os comedouros. Então, daqui desse ângulo a gente consegue ver. Então, os animais e os comedouros a gente pega daqui, ó. A gente consegue baixar aqui, ó. 3D Warehouse, tá? Então a gente tem a opção Pig. Se digitar em português não acha praticamente nada. Ainda mais que é um programa gratuito. Então, né, mesmo digitando Pig, olha o que aparece, várias coisas, né, que... Aí aqui, o que eu usei foi esse daqui, tá, pessoal? Então é esse aqui que eu estou utilizando, tá? Mas tem vários outros aí. O comedouro eu digitei Pig Feeder. Aí apareceram pouquíssimos, né? E aparece até um castelo da Cinderela aí, que não tem nada a ver. Eu utilizei esse modelo aqui, tá? E quanto mais pesado aí que vai travar mais ainda o desenho para quem for utilizar esse SketchUp Web. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos tentar medir ali, ó, para a gente ver uma coisa. O problema vai ser para a gente tentar medir o outro lado aqui, mas vamos ver se a gente consegue, ó. 90 centímetros. Lembra que tinha um desnível de 15 centímetros? Então aqui a frente tem que dar quanto? 1,05 m, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera aí, gente, não pegou. Deixa eu só sair daqui, quando tá travando assim é bem ruim. Tá? Acho que agora vai. Olha aí, ó. 1,05 m, tá? Então tem um desnível aí de 15 centímetros, então a gente tem 3% de declividade. Tá tudo ok. Tá? Essa questão desses tubos aqui, pessoal, tem uma aula só sobre isso, eu já postei lá no canal também, como eu fiz os tubos, tá? E depois eu fui criando as peças que eu fui precisando, unindo tubo a portão, fazendo essas emendas aqui. Então a gente pode ir criando os nossos componentes para ir trabalhando também. Tá? A partir do momento que eu crio uma peça dessa aqui inteira, por exemplo, eu só copio ela para os outros lugares, eu marco nos outros lugares e copio. Então fica bem fácil. A tesoura eu faço uma tesoura, marco os locais e copio. Também tem plugins, né, que ajudam a gente em várias coisas. Esse programa não tem. Inclusive não tem várias ferramentas aqui. Tudo isso aí eu fiz manualmente, essas grades, as emendas, tudo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, era isso que eu estava procurando. Tá vendo a tesoura aí, ó, gente? Vamos chegar lá. Lento mesmo, mas a gente vai. Faz um comando, 10 segundos depois acontece. Ó, toda vez que para, o cálculozinho aparece. Ele está acompanhando a gente aí, para vocês não esquecerem. Tá vendo, gente? Então aqui, ó, tá a tesoura. Então essa tesoura aqui eu só ia copiando. Inclusive eu deixei até uma marcaçãozinha nela aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver se tem mesmo. Eu lembro que eu tinha deixado alguma coisa, uma linha, alguma coisa assim. Acho que nessa daqui não tá, não. Mas eu sempre deixo uma marcação para ficar bem no lugar. Aí para cá, ó, deixa eu mostrar mais. Tem outra tesoura e as peças também. Aí a gente vai criando 3 tubos e já tem outro aqui. Aí isso aqui eu já posso emendar direto numa parede. Aí eu já tenho o fechamento pronto. Dá pra gente criar o que a gente quiser, tá? Dá pra gente fazer toda a parte de tubulação de água e esgoto, criar todos os tubos, fazer tudo. O que vocês imaginarem é possível fazer aqui. Deixa eu ir lá pro final. Uma hora a gente chega lá. Ó, aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo, já tem umas gradezinhas pequenas, ó. Tá vendo? Que eu já deixei pronto também, ó. Tá, essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz. Aí depois a gente vai fazendo a união, tá, pessoal? Então tem várias aí, ó. Então a gente vai criando e vai vendo como que fica melhor, vai ajustando aqui. Tá? Então basicamente é isso, tá, pessoal? O desenho está finalizado. Aqui onde vocês estão vendo que está branco, deixa renderizar que aí vocês vão ver melhor. É a tela, né? Olha aí a tela. Tá, gente? Então a tela
simplesmente como se fosse uma pintura. Eu posso mudar a tela se eu quiser. Vamos ver aqui se eu consigo achar aqui. Tá aqui, ó. Tem essa vermelhinha. Vamos ver se vai dar para ver aqui a mudança. Vai demorar um pouquinho. Mudou, tá vendo? Deixa eu chegar um pouquinho mais perto. Não, tá aí, ó. Agora eu vou mudar para essa de novo, ó. Vai demorar um pouco, mas já dá para ver. Tem esse outro tipo, né? Como é um programa gratuito, não vai ter muita opção, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Beleza? Mas vamos deixar lá na que tava mesmo, que é esse daí. O portão é a mesma coisa, gente. A gente pode colocar aquele ali que tá. Deixa eu só girar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Tá, deixa eu tentar botar outro modelo aqui. Esse daqui, ó. Esse vai trocar. Tá vendo? Aí já muda o portão. Aí tem essa espécie tipo uma cerca aqui, ó. Portão para. Olha aí, ó. O outro modelo. Mas aqui não cai bem, não. Que poderia ser esse aqui, deixar esse outro preto, ou esse aqui, que é o que já tava. Que eu vou colocar agora. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso, tá, gente? Tem vários tipos de piso aqui, tem várias opções. É interessante vocês pegarem, tentarem fazer, que é assim que vocês vão aprender, acertando, errando. A gente também muitas vezes tem que bater cabeça quando a gente vai fazer determinados projetos, saber como a gente vai fazer direitinho. Aqui a parte de vidro, né? Então, assim, quando for fazer alguma coisa, água, tipo piscina, qualquer coisa nesse sentido, né? É bem interessante, ó, fica transparente, tá vendo? É legal. Deixa eu colocar isso daqui, ó. Tá vendo? Inclusive vocês veem aqui que dá transparência mesmo, tanto que vocês veem aqui a parte da parede aqui, ó, a emenda. Tá? Isso é bem interessante para fazer algumas coisas. Então é isso, pessoal. O objetivo mesmo era mais mostrar como é que tinha ficado o projeto final da granja, né? Então, assim, é um programa bem legal mesmo. O SketchUp Pro tem muito mais ferramentas, facilita muito na hora de desenhar, porque aqui é tudo basicamente manual. Tem que desenhar tudo, tubo por tubo, fazer as montagens e tudo manualmente. Não tem nenhuma ferramenta para ajudar aí na interseção de um tubo no outro. A gente tem que acabar apagando algumas linhas, dá um pouco mais de trabalho. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.